sempre tive plano de fazer coisas diferentes na vida e por conta de gostar de vinho, de estar ligado ao vinho, eu eu tive sonho de plantar uva um dia. Meu pai conta que quando ele era criança, minha avó tomava vinho numa canequinha de alumínio e contava que os ancestrais dela faziam o próprio vinho na Itália. Então eu acho que para ele, fazer o vinho é como se ele estivesse dando um presente para minha avó. A gente brinca que a gente mira no 10. Se pegar no 9, está valendo também. Em todo esse processo, dos grandes desafios era nós construirmos vinho que era o espírito da família, que era vinho de gripe, de estilo, de acidez, de frescor, de fruta, de muita vivacidade, vinho muito moderno. Então, para nós, poder materializar esse sonho dele é uma grande conquista. Meu pai conta que quando ele era criança, minha avó tomava vinho numa canequinha de alumínio e contava que os ancestrais dela faziam o próprio vinho na Itália. Então eu acho que para ele, fazer o vinho é como se ele estivesse dando um presente para minha avó. E isso para nós é muito forte, porque a gente foi descobrir isso agora. E ele sempre quis, desde quando eu me entendo por gente, que eu vejo garrafas de vinho, a gente sempre conviveu com vinho na mesa, vinho à mesa, e ele sempre falando isso, que tinha vontade de fazer o vinho. Então, para nós, poder materializar esse sonho dele é uma grande conquista. Uma das coisas que me levou a gostar de vinho é que meu pai tinha religiosamente os dias 1º de ano, 6 de janeiro, dia de Páscoa e dia de Natal, eram os dias que a gente tinha que fazer festa em casa. E na festa sempre tinha macarrão, vinho e pudim. Então, isso ficou assim na alma, como sendo vinho uma coisa boa, vinho uma coisa de festa. Depois, mais tarde, eu fiquei sabendo que vinho é símbolo da amizade também. Na verdade, o sonho de fazer vinho, ele foi quase que alimentado, foi talvez acalentado por fabricar pinga. Nós chegamos a fabricar pinga por não poder fabricar vinho. E nós achamos a condição de fabricar pinga muito boa, chegamos a fabricar pinga, mas era uma coisa que não me agradava, porque, para começar, eu não tomo pinga. E como é que eu poderia ser fabricante de um produto que eu próprio não aprecio? E depois disso, nós chegamos a tentar formar uva no quintal da fábrica. A nossa fábrica tinha um quintal muito grande e nós andamos plantando algumas qualidades de uva. Na verdade, antes de plantar a uva no quintal da fábrica, nós colhemos uma uva que estava numa parreira. Tinha uma uva comum, muito grande. Para você ter uma ideia, praticamente 5 pés de uva. Nós colhemos uma imensidão, porque era uma parreira muito grande. Eu me lembro que chegou em 120 quilos de uva.
E eu tinha um amigo de Santa Catarina, falei, não, eu te ajudo a fabricar. E nós tentamos lá fazer da maneira mais empírica possível e acabamos fazendo um vinagre que nunca foi vinho. E daí então eu desisti de vez, nunca mais pensei em plantar. Quando a gente estava viajando, porque sempre qualquer país que eu passava, eu queria conhecer uma vinha, queria experimentar o vinho, sempre tive curiosidade. A última vez que eu tive com o Jorgito no vinhedo foi no Uruguai, e de lá que nós tivemos a decisão de plantar uva. Na Bolsa, no Uruguai, ele me chamou e me falou que a terra que nós estávamos vendo lá nos vinhedos da Bolsa era parecida com a terra que nós tínhamos aqui nessa propriedade nossa na Serra da Canastra. E aí eu falei, tá bom, isso quer dizer o quê? Ele falou assim para mim na hora, quer dizer que pode ser que a gente consiga fazer vinho lá na fazenda. Porque aí nós já tínhamos terra, nós já tínhamos assim uma certa condição de avaliar o que era a nossa terra, o que era a terra que a gente via no Uruguai. E eu cheguei a imaginar que a partir dali nós tínhamos que voltar para o Brasil com a decisão, já não é mais sonho, de plantar a uva. E voltamos do Uruguai com isso na cabeça. Rapidamente ele entrou em contato com o pessoal da Embrapa nós fomos parar no Rio Grande do Sul nós fomos parar na EPAMIG, em Minas Gerais, e tivemos a grata surpresa de conhecer o Dr. Murilo Regina, que é o pai da dupla poda dos vinhos, o pai dos vinhos de inverno no Brasil, que prontamente se dispôs a nos atender, esteve aqui na fazenda em 2018, comecinho do ano, se empolgou, uma pessoa sempre muito entusiasta, quem conhece sabe disso, e nós começamos. Então, o que era um sonho, rapidamente se materializou em 2 hectares de vinhedo, um de Syrah e um de Sauvignon Blanc, e assim começou a história da Sacramentos aqui na Serra da Canastra. Os nossos vinhedos estão implantados na Fazenda São Miguel. A Fazenda São Miguel é uma propriedade já da família de longa data. Nós temos aqui produção de trigo, soja, milho. Agora nós estamos plantando também abacate, nós estamos desenvolvendo um pomar de abacate. E nós temos os nossos vinhedos aqui de Syrah, Sauvignon Blanc, Viognier e em breve a Garnacha. A Fazenda São Miguel está no município de Sacramento, Triângulo Mineiro, 1.100 metros de altitude, na parte plana da Serra da Canastra. Nós estamos bem próximos aqui do Parque Nacional da Serra da Canastra, com uma amplitude térmica que, nesse momento, nós estamos próximo dos 30 graus e já sabemos que na madrugada deve fazer 14, 13 graus. Então, essa amplitude toda propicia uma fruta de bons atributos para que a gente consiga um vinho de qualidade. Nosso vinhedo hoje, nós temos 2 hectares em produção, Sauvignon Blanc e Syrah. Nós temos outros 4 já plantados e a nossa intenção é plantar mais 2 hectares no próximo ano, para que nós possamos ter uma produção um pouco mais de volume, para dar sequência ao nosso projeto. Em algum momento nós vamos ter que construir a nossa própria vinícola, que deve ser em algum lugar próximo à nossa fazenda. E seguimos desenvolvendo vinhos aqui no sul. A nossa ideia é levar para o consumidor sempre o melhor de cada região, o melhor da Serra da Canastra, o melhor da Serra Gaúcha. Agora mesmo nós vamos lançar o Moscatel com uvas de Santa Catarina, Antonella Moscatel. O objetivo da Sacramentos é levar para o consumidor o melhor de cada terroir, como se a Sacramento
fosse a curadora dos terroirs para os nossos clientes. Produzir um vinho de qualidade é uma busca nossa, até por uma tradição familiar. Em todos os nossos negócios, a gente sempre buscou pela primazia da qualidade, por bons princípios. Meu pai sempre nos ensinou a ir atrás das melhores técnicas, dos melhores profissionais, para que nós tivéssemos sempre excelência naquela atividade que nós estivermos fazendo. E com o vinho, felizmente, não foi diferente. Nós tivemos a felicidade, durante esse processo, de primeiro conhecer o Dr. Murilo Regina, que é um profissional gabaritadíssimo, indiscutível a competência dele, técnica como pessoa e tudo mais. Depois, a condução dos vinhedos, todas as pessoas que trabalharam conosco. Conhecer o Alejandro Cardoso, também uma pessoa fantástica, um cara extremamente generoso e de uma competência indiscutível. Então, tudo para nós e tantas outras pessoas que estiveram conosco, que estão conosco nessa missão, eu costumo dizer que são anjos que foram aparecendo na nossa vida, cada momento que a gente precisou, para que nós tivéssemos um vinho de qualidade, que nós pudéssemos tangibilizar o projeto da família, que era ter vinhos de excelência. A gente vem desenvolvendo agora a expansão do vinhedo. A gente vem buscando, o grande desafio que nós temos é desenvolver profissionais para que nós tenhamos aqui na fazenda as melhores pessoas qualificadas, que entendam realmente de uva, que entendam o que a gente precisa e que saibam o ponto certo de cada decisão. Quando a gente poda, quando a gente faz as adubações que são feitas, o ponto de irrigar, esses profissionais estão diretamente ligados à nossa equipe de agronomia e também ao Alejandro, para que a gente consiga ter todo mundo na mesma página, de forma a tomarmos as decisões em conjunto e no momento correto. Muito bem, então estamos hoje aqui na Serra da Canastra e estamos aqui no vinhedo do Syrah, onde sai o Sabina Syrah. Tivemos a sorte de estar recebendo hoje em Caxias do Sul o Sauvignon Blanc, que foi colhido na segunda-feira, onde temos uma grande expectativa desse mosto que a equipe nossa está recebendo a uva lá e estamos em contato, vendo permanentemente a chegada dos dados e dos mostos, e estamos até discutindo há pouco tempo atrás com a equipe aqui os sabores do Sauvignon Blanc, sobretudo as notas de figo, que são muito interessantes, né? E hoje estamos aqui no Syrah, onde foi o kick-off de tudo que começamos a fazer, onde tive o privilégio de estar me sumando à equipe da Sacramentos, onde o desafio era elaborar um vinho tinto da Serra da Canastra, que era o primeiro vinho da região, e um desafio era muito grande em função do vinhedo, primeira produção, distância a Caxias do Sul e a discussão do vinho, né? O estilo do vinho que nós estávamos a procurar. E com isso, depois de muitas reuniões e muitas degustações, chegamos a um consenso de qual era o estilo de vinho que estaríamos a procurar, e nisso todo o trabalho que foi feito em campo para termos um momento oportuno de colheita, e o que estávamos hoje aqui reunidos a discutir, né, o momento de colheita. Então essa maravilha de Syrah vai ser colhido no sábado, e esperemos que na segunda-feira esteja chegando a Caxias do Sul para podermos repetir o sucesso que esse vinho fez, né, em sua primeira e segunda edição. Então, em todo esse processo, um dos grandes desafios era nós construirmos um vinho que era o espírito da família, que era um vinho de grip, de estilo, de acidez, de frescor, de fruta, de muita vivacidade, um vinho muito moderno. E nós tínhamos vários desafios, né? Primeiro a primeira produção, o desafio do vinhedo, que não era um vinhedo irrigado naquele momento, e para poder elaborar esse vinho teve muitos amigos que colaboraram com esse projeto. Então acionei a vários amigos do Chile que têm uma experiência grande elaborando Syrah, gente que elaborava Syrah tanto na área de pesquisa, como na área de biotecnologia, como as pessoas que estavam envolvidas direto na elaboração de Syrah a partir das práticas de tantos anos elaborando, né? Então foi um momento muito especial, de muita gente colaborando, dando dicas, e também nós começamos a
a pesquisar cuáles eran las leveduras que podríamos utilizar, qué métodos podíamos vinificar, e nós construímos vinho em base a uma fermentação com o racimo inteiro, 60% de racimo inteiro de vinificação, e hoje vemos vinhedo completo, com massa foliar completa, mas nós já passamos algumas dificuldades, né? Na primeira etapa do vinhedo faltava irrigação, nos pegou a seca, como é nesse período aqui que não chove. Na segunda etapa tivemos alguns problemas de corrimento, então teve que fazer uma seleção rigorosa de vinhedo, então praticamente o volume de vinificação foi muito baixo. E hoje estamos comemorando recorde de produção, né? Vinhedo super equilibrado. Bueno, vocês podem ver a disposição dos cachos como estão, né? O tamanho das vagas, né? Pequenas, né? Muito bem formado o vinhedo. E o que temos pela frente agora é o crescimento, né? Porque o Sauvignon, como disse para vocês, que vai ser lançamento esse ano, mas logo atrás vai estar, já está implantado o Viognier, mais irá, e estão chegando variedades mediterrâneas, como Grenache, Mourvedre, né? Então, e o Viognier, que não tenho dúvida que nessa condição climática que nós temos, seja um sucesso de vinho, né? Eu tenho um carinho muito especial pelo Viognier. Nós trabalhamos muito em pesquisa sobre Viognier e sobre o perfil desses vinhos, né? Então eu acho que temos um futuro muito desafiador e temos muito a nos desafiar, a nos provocar e a pesquisar para podermos estar entregando grandes vinhos, né? E sobretudo vinhos modernos. Oi. Quando eu tive o primeiro contato com o Alejandro, eu me lembro que ele me perguntou, contei do projeto, ele rapidamente se dispôs a nos ajudar. E eu me lembro que ele me perguntou, qual é o estilo de vinho vocês gostam, qual vinho você quer fazer? E eu lembro que naquela hora eu não sabia o que responder, porque eu sabia que nós tínhamos convicção que nós queríamos fazer um vinho de qualidade, mas não sabíamos ainda muito bem como é que era esse vinho de qualidade. E o Alejandro nos sugeriu que provássemos diferentes vinhos e nós rapidamente acatamos a ideia dele e fizemos inúmeras degustações com muitos vinhos. Eu diria que a gente provou aí, teve dias de provar 40, 50 vinhos, algumas vezes, algumas sessões, e nós começamos a perceber que os vinhos que acabavam, depois que a degustação terminava, a gente sempre jantava na sequência, nós começamos a perceber que as garrafas que acabavam eram sempre aquelas que tinham os vinhos mais frescos, os vinhos com tensão, os vinhos com acidez vibrante. E nós começamos a achar, identificar que esse era o estilo que nós queríamos fazer, e daí nós chegamos no Sabina. Essa foi a nossa busca. Muito completo de vinificação, de pesquisa, se trabalhou muito sobre o momento de descube, sobre o pH, que tem uma influência muito grande em quanto à longevidade e ao frescor do vinho. E foi assim que o primeiro vinho Sabina chegou ao mercado, e logo o segundo, e agora estamos em um vinhedo excepcional, que espero que nos dê um vinhaço, né? Um vinho espetacular. E o nome Sabina surge no momento que nós estávamos lá provando o vinho com o Alejandro, várias sugestões, sacramentos, canastra, diferentes sugestões para o nome do vinho, até que me deu um clique. Eu falei assim, esse vinho tem que chamar Sabina. E assim, naquele momento eu falei, rapidamente todo mundo gostou, abriu-se um sorriso generalizado e a gente começou a tratar o vinho de Sabina. O Sabina é um vinho que nós queríamos que fosse um vinho para ser tomado com os amigos, um vinho sem muita complicação, um vinho que fosse vinificado, garrafa e mercado, que pessoas que não são entendedoras de vinho pudessem entender e desfrutar, pudessem gostar e desfrutar do vinho. É claro que é maravilhoso ter um vinho com o meu nome, mas nós sabemos que Sabina foi uma homenagem para a minha avó. E quando nós começamos a pensar num nome para o espumante, surgiram muitas ideias. Quando nós experimentamos o vinho, e ele se mostrou um vinho vibrante, de personalidade, então nós achamos que o nome da minha filha, Antonella, poderia ser realmente perfeito para expressar a qualidade e a personalidade do vinho.
No último ano nós adquirimos uma estação meteorológica que foi instalada aqui na fazenda com o objetivo de nós sabermos exatamente o que acontece com o clima e nós podermos acompanhar ano a ano como que foi o clima e como que foi o vinho. Então assim, a nossa ideia é que a gente possa ao longo dos anos saber qual a condição ideal de clima para o vinho que nós buscamos. Esse foi o nosso objetivo com a estação meteorológica que nós adquirimos recentemente. Nós já temos os dados, ela funciona 24 horas por dia e nós entendemos que a partir de agora nós vamos conseguir entender melhor esses dados para nos auxiliar na tomada de decisões. Boa tarde, meu nome é Kaique, trabalho aqui na Fazenda São Miguel desde 2019. Foi uma oportunidade que eu tive, que o Sr. Jorge me deu, o Tião, o Sebastião, que me contratou na época. Estou aqui até hoje, gosto muito de trabalhar aqui, tem vários desafios, mas a gente está sempre buscando o melhor. É muito bom, a gente gosta, está aqui vai para 5 anos já, a gente tem um prazer, né? Maior na Syrah, na Sauvignon Blanc também. Mas a gente está sempre buscando o melhor. Eu fico muito animado com nova variedade, né? Porque é um aprendizado que a gente vai ter, porque a gente está mais acostumado com a Syrah e a Sauvignon Blanc, com outras variedades que vêm, então a gente vai criando novos conhecimentos. E quando o Sr. Jorge me ligou, falou que o vinho tinha sido eleito o melhor do Brasil, eu fiquei muito satisfeito. A gente fica até emocionado quando o Sr. Jorge falou, foi muito bom. A gente fica feliz não só por a gente, fica feliz pelo Sr. Jorge, é um sonho que ele tinha. E a gente fica feliz de fazer parte disso. Boa tarde, eu sou o Fernando Igor, sou engenheiro agrônomo. Trabalho aqui há 6 meses na Fazenda São Miguel, uma produção de uva. Eu vim de uma região totalmente fora, nunca imaginei que nesse cerrado poderia ter vinho, produzir vinho e ser eleito, né, o melhor vinho do Brasil. Para mim hoje é muito satisfatório participar desse processo, desse trabalho que está sendo feito, que ainda é um trabalho novo, né? E eu vejo que o futuro para essa fazenda, o vinho, só tende a melhorar, só tende a crescer. Agradecer muito a participação, o aprendizado da equipe. Tenho aprendido muito com o Kaique hoje, que é meu companheiro de trabalho, Dona Lucimar. O Sr. Jorge também sempre desafiando a gente, né, pondo a gente fazer o melhor, procurar sempre a melhor forma. O Jorgito também sempre dando as instruções que nós podemos fazer para sempre estar melhorando a forma. A equipe também da assistência nossa, o Gabriel, que sempre que precisamos, ele está sempre disposto a nos ajudar, a tirar as dúvidas que do dia a dia possa ocorrer, né? Que, como eu disse, para mim, trabalhei em outras culturas, uva é novo para mim, tudo um aprendizado. E fico muito feliz de eu ter tido a oportunidade de hoje estar aqui, né? Junto com essa família, trabalhando. O pior problema nosso é doença, né? Então nós sempre procurar fazer sempre em dia o nosso trabalho do campo, que tem que ser feito, sempre monitoramento e procurar evitar sempre esses problemas. Que se uma doença atacar, nós perdemos a produção, bem dizer, um trabalho do ano inteiro que foi feito, foi jogado por água abaixo, né? Para mim é satisfatório demais, né? Porque, como eu disse, como é novo, e eu vi a situação que ela estava, ninguém, como se diz, nós não esperávamos, né? Todo mundo não esperava, devido aos problemas que ela teve. E graças a Deus, esse ano foi só o começo, né? Foi só o começo das produções que vem para o futuro, que sempre vai ser sempre melhor. Para mim é um desafio que, sabe, eu estou buscando estudar, estou buscando informação, estou buscando fazer sempre o meu melhor, poder ajudar e servir, fazer o meu trabalho, né? Para chegar no ponto que é o vinho
tá na mesa das famílias do Brasil e, se Deus quiser, no mundo inteiro, né? Sem dúvida nenhuma, o fato do vinho ter sido premiado logo na primeira safra, para nós, foi uma grande surpresa. A gente até sabe que a lição de casa foi feita, que nós procuramos os melhores profissionais, fizemos várias provas, mas há que se dizer que foi uma grata surpresa o vinho ser premiado na primeira safra. E isso, sem dúvida nenhuma, por um lado é muito bom, mas por outro, a régua sobe muito. Então, o nosso desafio agora é seguir fazendo bons vinhos, seguir melhorando cada vez mais a qualidade do vinhedo, as técnicas. Nós adquirimos recentemente uma série de equipamentos também de vinificação, fudre, barrica, tanque de concreto, enfim, foi um investimento razoavelmente grande para que nós possamos dar para o Alejandro as condições de trabalho para desenvolver os vinhos que nós precisamos. E o reconhecimento do vinho nacional no Brasil e até na Decanter como foi, para nós é muito gratificante, sem dúvida nenhuma, mas, acima de tudo, o compromisso de seguir fazendo, buscando sempre o melhor que a gente puder fazer e fazendo sempre um pouco a mais, que é a tradição da nossa família, buscar fazer sempre correr um pouquinho mais do que estava na planilha.